Bem-vindo, bem-vinda ao Histórias de Alma, um espaço de escuta profunda, onde damos voz ao que foi silenciado, à dor escondida e à sabedoria que vive em cada história. Eu sou a Susana de Oliveira, sou terapeuta sistémica, consteladora familiar e facilitadora do método Luizei. Sou uma mulher em constante renascimento, provavelmente tal como tu. Aqui as palavras não têm pressa, a alma tem tempo e a cada episódio é um convite para voltares a ti. Respira comigo por um instante, inspira e expira. E se estás aqui, talvez uma parte tua também quer ser escutada. E se for o caso, este espaço é para ti. E talvez te perguntes, quem é esta mulher por trás desta voz? Eu sou a Susana de Oliveira Filipe, vivi numa aldeia até aos 26 anos, estudei num colégio católico, estudei à noite o curso de Informática de Gestão desde 95 até 2000 e quando terminei pensei, não era bem isto que eu queria fazer, mas na altura estava feito e simplesmente aceitei. Também aos 26 anos, depois de ter terminado a faculdade, o meu pai incentivou-me, deu-me um empurrãozinho e disse, já acabaste a faculdade, já estás a trabalhar, está na hora de procurares a tua casa. E assim foi. Mas a verdade é que o caminho não foi sempre linear, como devem imaginar. Em 1998, eu estava no terceiro ano de faculdade e no período de férias, em agosto, sofri um acidente de desviação. Nós estávamos parados no semáforo, um jipe bateu em nós e eu fiquei encarcerada no banco de trás. Na realidade, foi também um aviso da vida. Toma atenção na forma como estás a viver a tua vida. Como ainda não estava na minha hora, ainda continuo por cá e já passaram 25 anos. Eu sobrevivi, mas alguma coisa mudou em mim. Aliás, muitas coisas mudaram em mim. No ano a seguir, enfrentei uma gravidez inesperada. O meu namorado na altura não queria ser pai e eu pouco sabia sobre as escolhas, sobre a profundidade das decisões que nós tomamos e não avancei com a maternidade. E essa escolha, feita na solidão da incerteza, marcou-me muito mais do que eu imaginava. Em 2004, o meu grande pilar, o meu pai, sofreu um acidente de trabalho. Ficou gravemente ferido e permaneceu em estado vegetativo até 2020, acabando por desencarnar desta vida. Foram 16 anos de silêncio, de dor, de saudade e de amor contido. 16 anos sem ouvir a sua voz e vendo numa cama e sentindo-me impotente. Eu e a minha mãe que cuidou dele durante todo esse período. Em 2009, o peso da vida profissional, o assédio moral e um processo judicial levaram-me ao limite. E adivinha? Entrei em depressão. Mas como eu sabia que essa não era a minha melhor versão, pedi ajuda. Falei com várias pessoas, pedi opinião sobre o que era melhor fazer para ultrapassar, fiz psicoterapia, procurei outro tipo de ajuda também, até ter encontrado uma das ferramentas que também irei partilhar contigo. E então decidi renascer das cinzas, da dor e da falta de sentido. Sim, também houve um período da minha vida em que a vida não estava a fazer sentido. Em 2012 surgiu uma nova oportunidade, fui trabalhar para Angola e foi como uma luz ao fundo do túnel, uma nova esperança. Também em 2012 conheci o pai do meu filho, casei e em dezembro de 2013 nasceu o Daniel, o meu espelho e o maior mestre de amor. Em 2016 regressei a Portugal, não por vontade própria, mas por circunstâncias da vida e também foi nesse ano que me separei do pai do meu filho. Outubro trouxe o fim e o recomeço. Foi então que voltei a ter contacto com o método Luizei, com o Reiki, com a leitura da aura, com as constelações familiares e percebi muitas dores e padrões que eu estava a carregar, eles não eram só meus. Eram heranças emocionais, lealdades invisíveis e histórias que não tinham sido contadas, que tinham sido silenciadas. Hoje sou terapeuta sistémica e faço uso de ferramentas como o coaching, como as constelações familiares e o método Luizei. E claro, sou uma mulher em constante transformação.
A aprendizagem é um processo contínuo. Acompanho pessoas em sessões, tanto online como presencial, utilizando a minha autocaravana como o meu templo sobre rodas. Mas, mais do que tudo, eu sou alguém que decidiu escutar-me, que decidiu escutar a sua alma. Porque eu estou na vida por algum motivo. Existe um propósito maior. A minha vida não é em vão. A vida dos meus pais não foi em vão. A vida dos meus ancestrais não foi em vão. E a tua também não. E agora a minha alma também decidiu caminhar com outras almas neste mesmo caminho, para que todos possamos viver com mais verdade, com mais autenticidade, com mais amor no coração e com um valor que é muito importante para mim, com mais liberdade. Escutei histórias que nunca chegaram a ser ditas em voz alta. Histórias de filhas que se tornaram mães das suas mães, filhos que se tornaram pais dos seus pais, muitas pessoas fora do seu lugar, no seu clã familiar. Claro que sempre por amor. Histórias de homens que tentaram salvar a família, mas que acabaram por se perder no meio desse processo. Homens que não choraram porque tinham que ser fortes. De mulheres com o ventre cheio de histórias e de dor e um coração cheio de silêncios. Histórias de mulheres que se silenciaram para se proteger a elas e aos filhos, aos irmãos. E percebi, a dor quer ser escutada, a dor precisa de ser escutada. A alma, as histórias dessas pessoas precisam de ser honradas e ter um lugar nesta vida. Este podcast nasceu dessa necessidade de trazer a verdade, de trazer ao de cima aquilo que tem estado oculto. Um lugar onde, sempre que escutamos uma história, ela dá lugar à cura. Porque essa história, apesar de ter acontecido connosco, certamente terá muitas pessoas que se vão identificar com elas. E onde tu possas sentir, a minha história também importa. Eu também tenho uma história para contar que precisa de ser ouvida. Porque quando nós ouvimos uma história, quando contamos uma história, ajudamos a libertar tudo aquilo que ela acarreta. Em cada episódio do Histórias da Alma vais encontrar reflexões profundas sobre relações familiares, feridas emocionais, ancestralidade, minhas, de outras mulheres, de outros homens e talvez um dia, quem sabe, as tuas também. Entrevistas com pessoas que vivem com alma, coragem e presença. Exercícios sistémicos, metáforas, práticas de escuta e meditações guiadas. Este não é um espaço de respostas rápidas, é um espaço de perguntas e de reflexões profundas, de pausas, de escuta, de alma para alma. Aqui a emoção é bem-vinda e o silêncio também fala. Se há algo dentro de ti que precisa de ser escutado, se sentes que é tempo de viver com mais verdade, leveza e autenticidade, então este espaço é para ti. Subscreve o podcast, partilha com alguém que possa beneficiar e sentir o mesmo chamamento e acompanha-me nesta viagem. Eu estarei aqui, episódio a episódio, com entrega, presença e histórias que curam. Obrigada por estares desse lado. Eu sou a Susana de Oliveira. Beijinhos no teu coração.